Olha, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Hoje, de qualquer modo, é um dia importante. A gente precisa saber quem é que está rezando para ele. Hoje é dia de São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, né? Eu até mandei, não sei se já está lá com os meninos, São Judas Tadeu, ele é um dos apóstolos na Santa Ceia. Está aí o São Judas apareceu. Tadeu, a imagem conhecida, e ele está na Santa Ceia, né? Olha lá, é o Judas Tadeu, número 10 ali da Santa Camisa Ceia. 10. É, o camisa 10. Não confundir com o Iscariotes, que é o 12, que está moitado ali, ó. Logo aqui à esquerda, que você está vendo no vídeo, né? Quem está acompanhando pela internet, tá moitadinho ali, né? Safadão. Isso segundo a lógica cristã, né? Enfim. Olha, eu tenho tratado a miúde. Gosta? A miúde é bom, né? É bom. Eu tenho tratado aqui, com frequência, regularmente, né, da relação das Forças Armadas com o governo Bolsonaro. E é claro que já apareceu babaca para dizer, o Reinaldo ficava dando palestra no clube militar, agora fica falando mal dos militares. Né? Eu adoro gente que fica apontando. Eu sou um homem que tem as suas contradições, como todos os outros, claro. Né? Tem as minhas, não tenho dúvida. Mas eu não gosto que fiquem chamando de contraditório o que não é. Eu sempre achei, e acho, e defendo, que as Forças Armadas fiquem longe do poder. Aliás, quando eu dava palestra no clube militar, eu defendia justamente isso. Forças Armadas servem ao Estado, não servem ao governo. E uma vez, Vólio Bene, você estava, eu acho, em estúdio, quando um militar, porta-voz então do Bolsonaro, citou um livro para defender o controle objetivo das Forças Armadas. O Soldado do Estado, cultural, do Samuel Huntington. E eu lembrei então ao Rego Barros, o general em questão, que a leitura que ele fez desse livro estava errada, a meu juízo. Porque ele falava justamente que ele defendia ali o chamado controle objetivo das Forças Armadas, como Huntington defende no livro que até então descobri, só eu e ele tínhamos lido, mas eu li, né? Está na internet, inclusive disponível, se vocês quiserem. Porque o controle objetivo das Forças Armadas de que trata o Huntington prega justamente que os militares não se confundam com o poder civil. Ele é muito específico no particular, nem disputem verba com o poder civil. Não se metam com o poder civil. Não importa o governo, claro, cumpridas as regras da Constituição. O contrário disso é o chamado controle subjetivo, que é quando os militares se metem com a política. E por alguma razão, o Rego Barros, tentando demonstrar que os militares não estão interferindo no governo, e estão, constituem a base do governo, ele disse, temos o controle objetivo. Eu disse, não, no controle objetivo, os militares não estariam onde estão, nem Vossa Excelência, que à época era um militar da ativa, depois ele passou para a reserva. Diga-se em favor do Rego Barros, que é uma pessoa alhana, culta, inteligente, agradável, de bom trato com a imprensa, que fez a coisa correta, tentou fazer cafés da manhã regulares com a imprensa, que a extrema-direita chama imprensa tradicional, né? Ou que a extrema-direita chama de extrema imprensa, como a dizer que nós temos lado e tal, todo mundo de extrema esquerda, esses idiotas. E aí esses cafés foram suspensos, né? Às vezes dá um problema ou outro, porque o Bolsonaro é quem é e fala o que fala. Mas a culpa não é do café da manhã nem do general. E se trocou aquilo por aquela conversa mole às portas do palácio, que virou uma fonte geradora de crises. Até que o Bolsonaro decidiu parar com aquilo durante um tempo e a crise política deu uma mainada. Agora ele voltou, né? Agora, é um governo destrambelhado sem eira nem beira. O que aconteceu com o decreto envolvendo o SUS é a prova. Nós vamos falar daqui a pouco.
né? Foi suspenso, vocês já estão aí, né, com a mais Sim. nova informação, certamente. Muito bem. O Rego Barros escreveu um artigo para o Correio Brasiliense, né? O título do texto é uma expressão em latim, memento mori. Momento cultural. E está sendo traduzido erradinho pela imprensa. Ah, só você falando isso. Não, tem latinista me ouvindo nessa altura, vai saber que eu estou certo. Se você for procurar em dicionário de latim memento, você não acha. Você acha a expressão memento mori, porque virou uma expressão conhecida, memento mori, memento mori. Mas você vai no dicionário de latim, aqui, ó. Tem até aquele filme, né? Amnésia, que foi traduzido aqui. Isso. Você vai ao dicionário de latim, que tá aqui, Reinaldo? É que eu botei uma capa, porque ele é muito velho, para não esculhambar meu dicionário, né? Não, não é esse dicionário. Pera, cacete, peguei o dicionário errado. Acontece. Esse aqui, ó. Okay. Dicionário Latim e português. Do Francisco Torrinha, né? Se você procurar aqui a palavra memento, você não acha. Porque, e não acha nada que pareça isso. Porque, na verdade, é um verbo, memento. Memini, que dá nessa conjugação, é uma variante que é uma espécie de um imperativo no futuro. Hein? Esse memento não quer dizer lembre-se da morte, lembre-se de que vai morrer. Porque isso seria só assim um convite à humildade. É empregado também com esse sentido. Mas a coisa é muito mais séria. É uma advertência isso. Ele carrega uma advertência, uma espécie de previsão. Seria mais ou menos o seguinte: você ainda vai se lembrar de que é mortal. Entenderam a diferença? Né? Uma coisa é, lembre-se de que você é mortal. Seja humilde, seja... Não. Traz uma advertência para o futuro. Ele tem um sentido futuro. Você vai se lembrar de que é mortal. Fique certo. Entendeu a diferença, vai bem? Dizendo assim, olha, tu vai quebrar a cara. É bem assim, é o ó. Ó. Não é? Advertência. Se você fosse botar uma entonação, você não diria assim, atenção para um momento aqui da entonação, você não diria aconselhando a pessoa, pegando na mão dela e dizendo memento mori, né? Um convite à humildade. Não. Isso aqui você diria assim, ó, memento mori. Você ainda vai se lembrar de que é mortal. Tu vai quebrar a cara. Tá sendo arrogante demais. Agora aqui eu já estou fazendo variações. Né? Porque senão o idiota que entende ao pé da letra fala, procurei, não achei em lugar nenhum que falava arrogante. Não, isso não tem. Eu estou fazendo agora uma interpretação. Se eu estou te dizendo, tu te lembrarás de que é mortal, de que és mortal, eu estou dizendo, as consequências, como diria conselheiro Acácio, virão depois. Que não foi o conselheiro Acácio, foi o Marco Maciel que disse isso. Ex-vice-presidente da República. E é isso que o general, que foi porta-voz do Bolsonaro, está dizendo, né? Sem citar diretamente o nome do presidente, Rego Barros diz que o poder inebria, corrompe e destrói. Né? Diz mais, os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que os cercam ou pelas demonstrações dos que os cercam, né? Ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. Nossa, de quem será que ele está falando? Hein? Seria do Bolsonaro? Outro trecho do artigo. A população, como árbitro supremo da atividade política, será obrigada a demarcar um rio Rubicão, cuja ilegal transposição por um governante piromaníaco
será rigorosamente punida pela sociedade. Aqui tem o rio Rubicão, um rio de Roma, e segundo a regra da República Romana... Momento cultural. Olha quanto simbolismo tem na fala desse general. Era proibido a qualquer um atravessar o rio Rubicão com tropas. Porque isso era considerado uma ameaça à República. Então, quando se diz atravessar o Rubicão, quer dizer, você passar um limite que não deve ser ultrapassado. Quem ultrapassou o limite? E tem até uma frase famosa. Alia jacta est. A sorte está lançada. A rigor, os dados estão lançados. A sorte está lançada. Júlio César. Júlio César atravessou o Rubicão liderando tropa. E a República morre com o Júlio César. Ele é assassinado, tem o triunvirato e depois vem o Império. Né? Então não se atravessa o Rubicão. Limite a um general sugerindo que nós temos um governante que precisa ser lembrado de que há limites. Um general que tem prestígio, ele é da reserva, mas ele tem prestígio nas Forças Armadas. Antes de ser porta-voz do Bolsonaro, ele era porta-voz do Exército. Por fim, sabendo o papel de escravo romano, ela deverá, a população, sussurrar aos ouvidos dos políticos que eles merecem seu voto. Lembra-te da próxima eleição. E aí, lembra-te da próxima eleição, daí o caráter futuro. Eu não falei que memento mori, não é lembre-se de que vai morrer, não sei o que. Não, você vai se lembrar de que vai morrer. Você terá de se lembrar de que vai morrer. Será obrigado a se lembrar de que vai morrer. Isso é, as consequências chegarão. E nós temos visto as Forças Armadas metidas em áreas em que não deveriam estar metidas. Não só o maior número de militares da ativa no governo da história, e isso inclui todo o regime militar, como nós temos esse monte de militares da reserva que estão dando as cartas, nem sempre com, digamos, uma perspectiva mais iluminada. Militares altamente profissionalizados, com grande senso de decência, foram espirrados no governo. É o caso do Santos Cruz, é o caso do Rego Barros. E aqueles que ficaram, em nome dessa colonização do governo, que fazem também porque viraram um partido da boquinha, estão passando por rituais de humilhação absolutamente detestáveis para as Forças Armadas. Agora, há como não se contaminar com isso? Não, eu vou usar uma imagem meio dura e eu não estou sugerindo nenhuma coisa agressiva, não, mas eu sou um moço, basta olhar para mim para ver que eu sou um homem do Ruhr, né? Do campo. Eu tenho, inclusive, a rusticidade interiorana, né? do caipira. Né? E lá em Dois Corgos, no sítio, quando alguém ia para o Mangueirão, para tirar leite, para não sei o quê, voltava, podia estar com a botina limpa, podia estar impecável, mas alguém chegava perto e falava, você foi para o Mangueirão, né? Porque deixa cheiro na roupa. Ou então você foi para o chiqueiro, deixa cheiro. O poder deixa cheiro. Viu, senhores militares? Eu entendo esse texto aqui do Rego Barros como uma espécie de meia-culpa. Meia-culpa que as Forças Armadas estão devendo ao Brasil desde 3 de abril de 2018, quando então o comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, escreveu um tweet ameaçando o Supremo. Caso o Supremo cumprisse a Constituição,
e libertasse o Lula. Repito a frase, caso o Supremo cumprisse a Constituição e libertasse o Lula. Não cumpriu, o Lula ficou preso. Por 6-5. Com ameaça do general. Deveria ter dado 11-0. Aí eu queria ver o que o general ia fazer. Se ele ia suspender as eleições. Agora está aqui. Comprometido com o governo, sem ele nem beira. Ah, mas não sei quanto da população prova. E daí? Não me obriguem aqui a lembrar a aprovação de governantes absolutamente detestáveis que conduziram seus respectivos países ao caos. Porque senão vai parecer que eu estou associando os países que aderiram ao fascismo, seja de que natureza for, ou fascismo italiano propriamente, ou fascismo alemão, que é o nazismo, ou fascismo espanhol, ou fascismo português. Os fascismos da Europa contaram durante um bom tempo com larga aprovação da população e todos os governantes, todos sem exceção, conduziram os seus respectivos países ao desastre. Ah, está comparando? Não estou dizendo que o regime que tem aí seja fascista. Está cheio de fascistoide, isso é outra coisa. Só estou dizendo que apoio popular, não importa, pode ser de 100%, não é evidência de que o governo esteja correto e de que a coisa certa esteja sendo feita. É um governo que não consegue explicar um decreto. Porque a rigor não se tem um governo orgânico, isso fica claro no texto do general. É um arranjo. É um arranjo de pessoas que vão procurando ter uma espécie de concorrência interna para ganhar espaço, sem ordem. O ministério do Paulo Guedes, a diferença do que o mercado, setores do mercado, isso quer dizer, é uma bagunça. O ministério dele compreende metade do governo, cheio de secretários executivos que não mandam nada, que nem se reúnem com ele. Ele não sabe o que diz. Ontem ele culpou o Congresso. Ah, não, porque os políticos não deixam privatizar. Ele não tem plano nenhum. A evidência de que não tem plano é o que aconteceu hoje. É um festival de desmoralização. Como nós vamos ver. Então volto. Só para encerrar, viu, Augusto, que esse é o primeiro vídeo, depois daqueles vídeos curtos que a gente faz. Tá atento aqui. Isso. Então, atenção. Este artigo do Rego Barros é o artigo de um bom homem, de um homem culto, inteligente, sensato, liano no trato. Sempre foi, nunca, aliás, eu nunca falei mal dele aqui, é evidente, mesmo quando era porta-voz, sempre tratei, ele é uma pessoa elegante. Verdade. Trato, né? Até o contrário disso, olha, um general que lê, né? Ou que pelo menos fala sobre aquilo que efetivamente leu, né? É uma espécie de meia-culpa. Que seja, deveria servir de alerta a seus pares de farda, da ativa e da reserva, para voltarem ao seu leito e ao seu lugar na democracia. Né? A advertência ao Bolsonaro está dada, memento mori. Sim, ele ainda vai se lembrar de que é mortal. A história cobra. Tudo isso que está sendo feito vai ter... a cobrança devida haverá. Lembre-se de que a história também se move um pouco por uma palavrinha alemã que se chama Zeitgeist. Né? É o espírito do tempo. Hoje tem um espírito do tempo que é mais ou menos permeável a essas brutalidades que ele vocaliza. Mas isso é de tal sorte ineficaz, absurdo e burro, que isso não dura. Né? A própria sobrevivência do sistema fará com que isso não dure e aplicará suas punições.
e seria de todo conveniente que as Forças Armadas, como forças do Estado, segundo dispõe Samuel Huntington, o livro citado pelo general e comentado por mim naquele dia, achou, como diriam os franceses, a quente, né, na hora, voltassem ao seu lugar. Né? As democracias põem fardas em alguns homens do povo para que eles cuidem da segurança. Mas eles continuam a ser homens do povo e o poder é essencialmente civil. E não se pode atravessar o Rubicão. Certo? Eita, beleza.